A gente se conheceu, certo? Na empresa que a gente trabalhava lá no Sesc. Ela era estagiária de uma professora e eu era do administrativo, era funcionário da empresa mesmo. A gente se conheceu em 2011 e nessa trajetória assim do dia a dia, a gente foi se conhecendo, vendo amizade, a chegar a um ponto de eu mexer no registro dela, da empresa, para pegar o telefone dela, que isso é antiético, pegar o telefone dela e começar a mandar mensagem para ela e ia perguntar: quem é que tá me mandando mensagem? Mas era eu, e daí a gente foi se conhecendo. Melhor, teve uma época, uma festa da empresa, e que a gente saiu conhecendo no dia a dia. Ela, assim, se mostrava um pouco tímida, sem ser, né? Se mostrava um pouco tímida inicialmente. E foi um namoro, assim, que durou o quê? Alguns meses. Alguns meses, né? Aí a gente terminou no final do ano. Terminamos, isso foi no final de 2011. E em 2012 nós voltamos. Aí foi uma coisa mais séria, ele foi conhecer meus pais. E com 1 ano e meio, 2 anos, a gente ficou noivo. E noivo, e chegar assim, com 6 meses, a gente casar. A gente noivou em julho, ou em junho, Em e junho em dezembro, dia 13 de dezembro, a gente se casou. Foi assim, de ou casa, 2013. ou casa. Desde pequena que eu sempre estive presente dentro da igreja, né? Eu fui criada dentro da igreja católica. E eu lembro que minha mãe me ensinava, a gente pequenininha, ela ensinava a gente a rezar, ensinava a rezar texto, ensinava todo domingo a gente ia para a igreja. E minha mãe aceitou Jesus, saiu da igreja católica. E isso foi muito impactante para mim, porque ela era a minha pessoa de referência, né, na igreja. E é como se tivesse ido tudo por água abaixo, tudo que ela me ensinou. E aí eu lembro que eu fiquei um pouco aperreada com isso. Eu lembro que eu conversei com uma amiga da época. Meu Deus, mas e agora? E acabou que eu parei de ir para a igreja católica, né? No decorrer do tempo, não foi de uma hora para outra. Eu parei de ir. E eu sentia muita falta disso. Eu fazia, meu Deus, eu sinto falta de uma igreja, eu sinto falta de ir para a igreja, porque eu sempre fui. Desde pequenininha, eu sempre fui e eu tô sentindo falta disso. Só que, na verdade, não era falta da igreja que eu estava sentindo, né? Era falta do Espírito Santo, falta da presença de Jesus. Era já o Senhor me inquietando. E aí eu fiz, não, eu preciso participar de alguma igreja. E eu já tinha ido, né, na igreja a qual minha mãe congregava, mas não me identificava, não era de acordo com a doutrina. E foi quando nós fomos para outras igrejas conhecer e chegamos aqui. E quando chegou aqui, eu gostei muito, né, do decorrer do Do culto, calor eu da gostei, igreja. mas só no final, eu lembro foi o pastor Tarcísio que tinha pregado nesse dia. E no final era mais forte do que eu, sabe? Aquele mexer do Espírito Santo que não deixa você ficar no lugar. E aí eu levantei a mão, eu vim aqui para frente. Eu lembro que Maíse estava aqui e ela me abraçou, me acolheu de uma forma assim que eu nunca vou esquecer. Talvez para ela nem tenha tido tanta importância, mas para mim foi uma coisa maravilhosa. E eu estava cabisbaixa, assim, orando muito, né? Aquele fogo do Espírito Santo. E quando eu levantei a cabeça, Luiz estava do meu lado. Ele também tinha se levantado, também tinha vindo. Então a gente se converteu, né? Aceitou Jesus no mesmo dia. Eu nunca imaginei que um dia eu iria ser cristão. Porque assim, eu não tenho referência na minha família. Então assim, quando eu me converti, muitos me falaram e o Espírito Santo falou, ia ser difícil. E foi difícil. Porque muitos diziam, tu, Luiz, é crente. Tu no teu jeito. Não, tu não vai durar muito não.
2013, em 2021. Assim, eu fiz muita coisa assim do mundo. E hoje eu tô aqui, hoje eu sou de Cristo. Foi muita coisa difícil. Hoje eu ainda sou o único crente da minha família. Mas eu creio em nome do grande que muitos vão se converter e vão saber como é a presença do Senhor realmente. Porque é ótimo, é maravilhoso. Muitos são felizes porque eu sou cristão. Foi uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida. E hoje eu levo, e o momento que eu puder pregar para alguém da minha família ou para algum amigo meu, eu vou pregar. Não sou o melhor pregador do mundo, mas Deus coloca as palavras certas no momento certo. A maternidade foi a melhor coisa que me aconteceu. João e Ana, meus 2 filhos, foram filhos planejados por nós, né? Permitidos por Deus. Eles são maravilhosos. É muito trabalhoso, é muito difícil ser mãe, muito difícil, muito cansativo, mas é a melhor coisa assim. Por eles, a gente consegue levantar mesmo estando cansada, fazer as coisas mesmo sem ter vontade de fazer, né? Por eles muita coisa tem acontecido, sabe? Deus tem usado os meus filhos de forma inexplicável. Eu imaginava como era ser mãe, né? Mas esse amor que a gente sente e ao mesmo tempo ter a consciência de que eles não são meus. Eles são do Senhor. E o Senhor me escolheu, né? E escolheu Luiz para guiá-los, né? Nessa vida, para educá-los. É muito difícil, né? Educar uma criança é a coisa mais difícil do mundo, mas também é a coisa mais prazerosa. E principalmente no dia de hoje. João foi muito esperado. Quando a gente conversou sobre ter filho, a gente demorou, acho que uns 4 meses para eu conseguir engravidar. E eu ficava aperreada. Meu Deus, Luiz, de novo, e não foi de novo. Esse mês de novo não. Ainda não foi agora. E eu lembro um dia que eu estava indo trabalhar e eu estava orando no carro. E falei, orando assim, meu Deus, e como vai ser quando eu tiver um filho? E como é que ele vai ser? E eu lembro exatamente de quando Deus me disse, né? Que me daria João, que eu precisava esperar nele. E quando a gente menos esperou, eu fiquei grávida de João. E João é maravilhoso, é o amor da minha vida. E em 2019 a gente decidiu engravidar novamente. Foi quando chegou Ana. E também é minha princesinha. Trelozinha, mas é a alegria da casa. A gente passou, nesse ano de 2021, no comecinho do ano, por um momento muito difícil com João. Acredito que todos já conhecem a história. João foi diagnosticado com a síndrome Guillain-Barré e foi o pior momento de nossas vidas. Mas Deus é maravilhoso e se fez presente em todo momento. Nos fortaleceu e está dando a cura do meu filho. Eu creio que nós, em breve, vamos dar o testemunho completo da cura, porque está bem próximo disso acontecer. Meus filhos, para mim, eles são alegria. Eles são tudo para mim. E eles que me fortalecem, eles que me dão alegria, eles que também me fizeram a não desistir,
eles são especiais. Como Maíla falou, João, nossos filhos, Ana, eles foram planejados. Mas antes de ter João, quando a gente queria ter filho, existia um certo medo por ser pai de primeira viagem, ser estagiário de uma multinacional, assim, teria oportunidade de contratação, mas o momento no Brasil estar passando por uma crise. E você ter um filho numa situação dessa, existe um medo, mas assim, quando o João veio, não existiu medo, não existiu dificuldade, não existiu nada, existiu alegria. E até hoje tem essa alegria. Um menino muito alegre, que nos dá força. Ana também, aquele jeitinho dela, carinhoso, braba, puxou a mãe, mas assim, amorosa, carinhosa. João também é um menino muito carinhoso, sentimental, feito pai. Mas assim, são ótimos. Você receber um carinho de um filho, receber um beijo, dizer que eu te amo. Que só quem é pai e mãe sabe esse sentimento. E quando você vê, como a Maíla falou aqui, o que aconteceu com o João, quando você vê um filho com toda a saúde do mundo, alegre, disposto, forte, não conseguir subir uma escada, não conseguir mais andar de bicicleta, não fazer tudo o que ele fazia, isso foi horrível. Foi horrível, foi sofrido. Foram 7 dias no hospital, que parecia que tinham sido meses. No hospital parecia que não passava as horas no hospital. Ver ele chorar a cada procedimento, a cada furada. Foi horrível. Mas a gente saiu com 7 dias, a gente saiu do hospital. Hoje, pela glória e honra do Senhor, ele está se recuperando. Não é tão rápido, mas pela criança que ele está sendo bem. A evolução dele, correndo, pulando. Todo dia pula com a Aninha da cama pro chão, pro colchão. Todo dia. E você parar e ver ele fazer isso é maravilhoso. Você vê ele correr novamente é maravilhoso. Você vê ele andar de bicicleta é maravilhoso. Porque eu tive medo de perder meu filho. Eu tive medo quando meu filho entrou na UTI, aí que eu tive medo mesmo. Mas hoje quando eu choro de alegria. Porque eu vejo meu filho se recuperando. Vejo meu filho dormindo comigo. É maravilhoso. Então, meus filhos, pra mim, eles são pra mim. Você chegar do trabalho e ver meus filhos gritando, pai! Aninha com aquele jeitinho dela, gritando, se pendurando na grade e gritando, é maravilhoso. Assustador, né? Essa temporada de João em hospital foi confortante. Parece bem contraditório isso, mas é como diz na Bíblia, né, que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque nunca em toda a minha vida eu me senti tão acolhida pelo Senhor, tão protegida, tão amparada. Me desesperei, chorei muito, sofri, mas eu tinha certeza de que a gente ia sair dali, de que tudo ia ficar bem. Isso para mim era certo. Em momento algum eu contestei.
sabe? Claro que humanamente a gente fica desesperado mesmo, a gente chora mesmo, e é bom que a gente chore, e é bom que a gente se desespere, né? É bom que a gente dê uma enlouquecida, né? Mas é muito importante que a gente volte a ter os pés no chão. E essa serenidade permeou, sabe? Mesmo em meio ao desespero. Eu sei que é muito contraditório isso que eu estou dizendo, mas foi exatamente assim. Foi desesperador e confortante ao mesmo tempo. O ano de 2020 foi, sem sombra de dúvida, o ano mais difícil, né? Eu acredito que para a grande maioria da população, né, devido à pandemia, mas para a gente teve uma dificuldade a mais. Ana nasceu em novembro de 2019 e em fevereiro de 2020 nós nos separamos. O casamento já não vinha bem, já não havia mais relação de marido e mulher em todos os sentidos. Já não éramos mais um casal, né? Apenas morávamos na mesma casa, mas nem sequer nos falávamos mais. Então, nós nos separamos. Ana ia fazer 3 meses. João tinha 4 anos. E Luiz saiu de casa. Como foi difícil. Muito difícil. Eu estava saindo do puerpério, que é a fase mais difícil da vida de uma mulher, sem sombra de dúvidas. E embarcamos nessa separação. No mês seguinte, começou a pandemia. Começou essa pandemia. Lockdown. Para tudo. Tem lockdown? Não tem lockdown? Comércio abre, comércio fecha. Escola abre, escola fecha. Enfim, uma agonia. Foi muito difícil, muito difícil. João sofreu muito. João sofreu demais, porque foi uma coisa em cima da outra, sabe? Quando ele estava superando o nascimento de Ana, aquele ciúme de irmão, foi um baque muito grande para ele. E os finais de semana que João ia para a casa do pai eram os piores finais de semana da minha vida. Eu lembro de muitas pessoas conversando comigo, tentando me fazer voltar atrás. Mas eu estava bem irredutível, né? Eu estava bem certa. Eu estava muito certa do que eu queria. Entrei com o divórcio. Nos divorciamos. E assim seguiu o ano de 2020. Com muita dificuldade em todos os aspectos. E em 2021, né, depois que o ano virou, eu e Luiz começou a ter uma relação mais amigável. Nós já conseguíamos nos falar, conseguíamos conversar. E em janeiro a gente estava nesse início de reaproximação. E em fevereiro, no começo do mês, a gente conversou. Eu lembro que eu disse a ele que eu queria conversar com ele, e nós conversamos. Não finalizamos essa conversa, porque Ana acordava várias vezes, né? Vários instantes Ana acordando, atrapalhando. E na semana seguinte foi quando o João adoeceu. Então, eu tenho muito claro de todo o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? Foi muito difícil, mas foi muito útil para que nós crescêssemos como pessoas, como seres humanos, para que a gente hoje possa ter uma relação saudável, uma relação mais madura. E até a reaproximação foi no tempo certo, porque eu só fico imaginando, meu Deus, se João tivesse adoecido há 2 meses,
atrás. Como teria sido difícil, porque os pilares de João sou eu e Luiz. As pessoas que ele precisava naquele momento no hospital eram nós dois. E ele precisava que a gente estivesse bem. E foi justamente quando Deus estava organizando tudo, preparando tudo. E ele preparou tudo perfeitamente. Nós já tínhamos voltado antes de João se internar, né? Mas a intenção não era voltar ao casamento. A gente queria, né, ir muito devagar, não envolver as crianças logo, porque foi muito difícil, principalmente para João. Mas no hospital eu lembro que Luiz me olhou e fez: quando a gente sair daqui, eu vou voltar para casa junto com João. Sabe? Foi uma coisa muito incisiva e foi tudo necessário, sabe? Foi muito difícil, a separação foi difícil, o divórcio foi muito difícil. Foram momentos de dificuldade emocional, financeira. Muitas vezes João chorava muito, e eu sabia que aquele sofrimento do meu filho estava sendo ocasionado por mim, pelo pai dele, né? Eram coisas que poderiam ser evitadas. Sei da grande relação que o problema psicológico tem com doenças autoimunes, né? É tudo muito correlacionado. Então, assim, quando eu lembro de toda a trajetória, eu fico literalmente como criança, sabe? Porque como Deus é maravilhoso, como o Senhor é lindo, como Ele fez tudo perfeitamente. Foi preciso sofrer, foi preciso passar por esse momento de deserto para que hoje a gente esteja aqui. Foi preciso passar pela doença de João, foi preciso, tudo foi preciso acontecer realmente. Né? Na hora a gente não entende, na hora a gente se desespera, mas Deus está sempre ali. Deus está sempre ali para nos amparar e para nos mostrar como as coisas estão no poder dele, como ele tem o poder de tudo. E hoje, maio de 2021, a minha família foi restaurada. O Senhor restaurou a minha família. Não só o casamento, né? A família de um modo geral. Hoje meus filhos são outras crianças. Hoje o sentimento que Ana tem pelo pai dela é completamente diferente de antes. E a gente sabe da importância do pai na vida de uma filha. E isso me deixa muito feliz, muito satisfeita. Foi difícil, mas estamos aqui. Não estamos aqui porque nós conseguimos, mas porque o Senhor nos trouxe até aqui. Você ter que sair de casa, você não ir para um lugar que você não vai ter mais seus filhos dormindo com você. Você não vai ter mais a sua esposa. Vai ser, vamos dizer que um recomeço. Então isso foi horrível. Horrível, chorava dia, noite, manhã. Não existia momento. Não existia hora, não existia lugar. Chorava o tempo todo. E isso prejudicou um pouco a minha saúde. Então, assim, mas o que me fortaleceu nisso tudo foi Jesus Cristo. O que não me deixou cair mais foi a presença dele. Tinha aquele, vamos dizer, né, anjinho e o diabinho do lado. Ficava atentando, mas eu fui forte. Não deixei o mal vencer. Comecei a fazer terapia pelo fim do relacionamento. E uma das coisas que eu mais precisei vamos dizer que aprender
é não dar esperança. Eu tive que fortalecer isso, a não ter esperança. Mas assim, tem um Deus que eu sirvo que não deixou de existir. Não deixou de existir da minha família. Então assim, foi um ano de sofrimento, um ano de perca, um ano de aprendizado, um ano de mais próximo ainda de Cristo, porque se antes eu já estava com Ele, na dificuldade eu estava mais próximo a Ele. Eu sentava na cadeira, você sentar na cadeira da frente da igreja, e ali sim me alimentar mais da palavra dele. Porque assim, o ano de 2021 foi um ano terrível. Sim, 2020 foi um ano terrível. Mas assim, eu dizia, para ele nada é impossível. Tentei, falei com ela, vamos voltar. E ela, ó, não. Bati não. Mas eu não vou desistir. A ela não quer que eu fale mais, não falo, mas eu não vou desistir. Porque vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, é agora. Foi no momento de dificuldade em 2021, com a doença de João, nós estamos aqui. Forte em Cristo, com nossos filhos, João se recuperando, eu dormindo com minha família. Hoje eu sou alegre. O ano de 2021, mesmo com essa pandemia, meu ano já começou ótimo. 4 de janeiro, empregado, trabalhando, depois de 2 anos parado. Em seguida, minha família, mais importante. Então assim, eu posso dizer que meu 2021 já foi ganho em janeiro e fevereiro. Impossível chegar até aqui sem Jesus. Impossível passar por tudo que passamos, sobreviver a tudo que sobrevivemos sem Ele, né? Toda a honra, toda a glória é para Ele. Ele foi quem nos sustentou. Ele foi quem nos trouxe até aqui. Ele é quem tem cuidado de nós todos os dias. Ele é quem tem mostrado que é possível, sim, reconstituir a família, reconstruir, recomeçar. E claramente, sem Ele, nada disso seria possível. Nada disso seria como tem sido, como foi. Deus tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Entendeu? Porque sem ele, a gente não tinha vencido essa guerra. A gente não teria passado por tudo e está aqui hoje. Se não existisse ele, todo o convite que foi feito para mim, se não fosse cristão e não tivesse Cristo, seria aceito. Se nós não tivéssemos Cristo em nossa vida, a gente não sabe se a gente estaria aqui. Mas a gente tem. E somos provas vivas de que Ele está em nossa vida. E Ele sempre esteve em nossa vida. E estamos aqui para poder contar essa história. Vamos dizer assim. Que Deus nunca desiste de nós. E Deus sempre esteve presente em nossas vidas. A mensagem que eu tenho para deixar é que
vão haver dias maus. Sempre haverá dias maus. Sempre. Porque Deus nunca disse que isso não iria acontecer. Ele nunca prometeu a ninguém que tudo seria às mil maravilhas. Mas haverá também Deus em todos esses dias. E só por isso, só porque existe Ele, nós conseguimos passar por todos esses dias, por todos esses momentos. Todas as famílias têm suas dificuldades, né? Umas mais, outras menos. Às vezes a dificuldade é financeira, às vezes é problema de saúde, às vezes é o casamento acabando. Mas é muito importante a gente crer que Deus está conosco. E quando Ele está conosco, nada fica do mesmo jeito. Nada fica, é impossível as coisas continuarem do mesmo jeito se a gente está com Deus. Então, como eu falei, foi desesperador o divórcio, foi desesperador a doença de João. Foi tudo muito difícil, mas foi tudo muito bem vivido na certeza de que Deus estava ali e de que no final tudo iria dar certo. Se hoje estamos aqui, se hoje a gente consegue falar, passar alguma mensagem, é porque Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem cuidado de nós de uma maneira inexplicável, de uma forma imensurável, né? Ele tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Ele cuida de detalhes, de coisas que ninguém consegue entender, ninguém consegue imaginar, mas que aquele detalhezinho é Ele quem está cuidando, é Ele quem está fazendo. Então, assim, não vamos perder as esperanças, né, de tudo. A gente está vivendo dias tão difíceis, mas não vamos perder a esperança, porque Deus está no controle de tudo. E uma frase que eu falo muito é que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, seja ela qual for. É como a Maíra falou, vão existir dias bons, vão existir dias ruins, vão existir dificuldades, tristezas, mas nunca desistam não. Principalmente você que é cristão, não desista. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos, não desista de, assim, o que você quer correr atrás, certo? Porque a gente como cristão, a gente é forte. Porque a gente tem um Deus que deu a vida por nós. Entendeu? Então, não desistam. Constitua a sua família. Se tem um problema, chame para conversar. Procure seu pastor, certo? Entregue sua vida a Cristo, converse com Cristo, pergunte uma resposta a Cristo, que Ele irá lhe responder. Não seja fraco, não seja falho. Nós não somos as melhores pessoas do mundo, não somos perfeitos, só Jesus Cristo. Mas assim, temos que fazer nosso papel como cristão. Temos que seguir o que o nosso Deus quer. Então assim, não desistam, não sejam fracos, sejam fortes, porque você tem um Deus forte. Procure sempre estar presente. Se assim, você está com um problema em casa, seja com seu companheiro, seja no seu trabalho, seja onde for, converse com Cristo, que Ele irá lhe responder e Ele lhe dará a melhor solução para resolver tudo. Ele estará com você. Ele irá solucionar o problema junto com você. Então seja forte e não desista. Seja cristão e seja em Cristo.